Olá, querido povo de Deus, estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso Pastoreando. Eu sou o Padre Everton, vigário episcopal para pastoral. Estamos aqui nesse nosso canal de comunicação do Centro de Pastoral, onde nós conversamos sobre os diversos temas pastorais da nossa Diocese de Santo André. E hoje eu estou aqui com o diácono Marcelo para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da campanha da fraternidade. Vou pedir que o diácono se apresente para nós. Olá, Padre Everton. Primeiramente, sua bênção. Um prazer estar aqui. Eu sou o diácono Marcelo, aqui da Diocese de Santo André, como o Padre Everton falou. Eu tenho uso de ordem na paróquia São Pedro e São Paulo, na forania São Bernardo do Campo Centro. E eu estou como assessor diocesano para a campanha da fraternidade. Que bom! Então hoje nós vamos falar sobre esse tema da campanha, que é uma riqueza da nossa igreja aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo de vez em quando causa algumas polêmicas, né, por conta das redes sociais, mas que aqui na Diocese a gente procura sempre vivenciar de uma maneira muito boa, muito tranquila, né? Então nós temos essa comissão já há vários anos, né, que vai desenvolvendo, vai organizando um pouquinho o trabalho. Como é que funciona mais ou menos a comissão? Então, como o senhor disse, graças a Deus o nosso povo aqui da nossa Diocese, ele é muito receptivo ao tema, porque qual que é o trabalho? O trabalho é mostrar que a campanha da fraternidade ela é necessária como um guia para a nossa reflexão, a nossa conversão, especialmente no tempo da Quaresma. Então o trabalho da comissão é esse, né? É explanar o tema e o lema da campanha da fraternidade ao longo dos anos, né? E mostrar para o povo essa importância da gente ter um propósito, né? Como a gente vai celebrar a Quaresma, né? Vivenciar a Quaresma. Eu preciso de uma conversão pessoal, mas em que sentido? Então a campanha é aquela que dá esse direcionamento, né? E é importante dizer também que, de onde vem o tema e o lema da campanha? A CNBB ela disponibiliza no seu site essa pesquisa. Ela vem dos clérigos, ela vem dos leigos, ela vem de associações. Várias pessoas podem sugerir o que a campanha da fraternidade vai tratar. E é importante dizer também por que é um tema sempre social. Talvez esse seja o grande estopim aí das polêmicas, né? É porque a igreja, ela não é uma entidade à parte da sociedade. Ela não está alienada às coisas da nossa vida cotidiana. Ela é inserida na sociedade. Nós somos igreja e nós somos inseridos no dia a dia, no trabalho, vivência familiar, etc. e tal. Então, como não falar de algo que nos afeta diretamente? E é aí que a igreja também tem sua voz profética. Afinal de contas, o profetismo da igreja tem que ser assim, olhar os sinais dos tempos à luz da palavra de Deus. É assim que o cristão tem que viver. Não fugir dos acontecimentos, mas vê-los, refletir sobre eles, e aí sim, como que eu vou ter minha postura como cristão? Então a campanha da fraternidade nos ajuda muito a esse respeito. Isso é muito interessante, porque de fato, né, nossa vocação batismal, né, ser sal da terra, luz do mundo, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa se isolar do mundo. Não, nós temos que iluminar o mundo, né, dar cor, sabor para esse mundo, né? E aí, de fato, a gente vai se deparando nesse mundo com as realidades sociais, as dificuldades, as tristezas que às vezes a gente observa, como Jesus fez no tempo dele, né? Então, Jesus via os desafios e ele não se isentava, né? Ele estava ali, ele tinha compaixão, ele cuidava, ele curava, ele ouvia, ele acolhia, né? Então, a igreja, que é discípula, seguidora do Mestre Jesus, né? Ela também tem essa mesma tarefa, essa mesma missão nesse campo social, né? E isso é muito interessante. De fato, diácono, a gente conversava e dizia aqui um pouquinho, né, que o tema social vindo no tempo da Quaresma, né? De fato, a Quaresma nos ajuda numa conversão, ela nos ajuda numa mudança de postura, de atitudes, mudança de coração e de atitudes, né? E aí tem a dinâmica também da esmola, a questão da caridade fraterna. Então todos esses temas sociais, eles entram por esse viés, não é? Mais ou menos por aí que vai entrando o tema social dentro da Quaresma, não atrapalhando a Quaresma, mas ajudando, enriquecendo o tempo da Quaresma, né? Exatamente, não atrapalhando, pelo contrário, favorecendo. Por quê? Como o senhor disse, a instrução, a orientação da igreja para nós em todo o período quaresmal são essas práticas, a oração, o jejum. Eu não gosto muito da palavra esmola, eu falo partilha. Mas é importante dizer que não atrapalha, ajuda pelo seguinte, nós esquecemos, a maioria de nós esquecemos que
e principalmente quem fala um pouco contra a campanha da fraternidade, eu vejo, infelizmente, vídeos até agressivos aí nas mídias sociais falando contra a campanha, mas essas pessoas, elas estão esquecendo uma coisa. Nós temos na nossa igreja que seguir, claro, as nossas doutrinas, elas nos orientam, fazem parte. E eu tenho por obrigação conhecer a doutrina da minha fé, da minha religião. Muito bem, mas nós temos duas. É importante dizer isso. Nós temos o catecismo da Igreja Católica, que esse todo mundo fala, e todo mundo diz que conhece e tenta praticar, ok. Mas nós temos a doutrina social da Igreja. Veja, a doutrina social da Igreja não é um documento pura e simplesmente, não é uma orientação, não é uma exortação, é doutrina. Doutrina pedida para ser feita, para ser elaborada pelo Papa João Paulo II. Então, o que está lá na doutrina social da Igreja? É justamente essa vivência dentro da sociedade, olhando para aqueles, como no tempo de Jesus também tinha e temos hoje, para aqueles menos favorecidos, aqueles que precisam do nosso apoio. O que o Papa Francisco chamou, ao chamar a toda a igreja do mundo a fazer o Dia Mundial dos Pobres, a quem ele chamou de invisíveis. São invisíveis. Então, nós temos por obrigação, nós que somos igreja e continuadores da missão de Jesus, nós temos que não só observá-los, notá-los, mas torná-los visíveis para a sociedade. O tema, a doutrina social da igreja é uma riqueza que a gente precisa conhecer mais, aprofundar, estudar, né? Fica até esse convite, né? Quem tiver a oportunidade de ler, de estudar, de se dedicar na doutrina social da igreja, é algo fundamental, né? E aí a CF, a campanha da fraternidade, né? Ela vem justamente em consonância com a doutrina social da igreja, né? E é interessante porque é uma riqueza do Brasil, né? Então a campanha da fraternidade é uma coisa que surgiu aqui no nosso país, né? Então a nossa conferência que leva adiante, né? Já tem mais de 60 anos, né? O ano passado comemorou 60 anos já de existência, né? E aí, ao longo do tempo, foi tratando diversos temas, foi e é uma riqueza muito grande, né? Eu acho que todos nós lembramos, tem algumas campanhas que foram marcantes na nossa vida, né? Eu lembro desde pequeno, nas comunidades, a gente sempre meditava no tempo da quaresma, né? Então, dos povos indígenas, das drogas, diversos temas, né? Agora, mais recentemente, teve uma que a Irmã Dulce era o tema central ali, né? A questão da caridade. Isso. Então, tantas coisas bonitas que a gente já viveu ao longo desses 60 anos, né? Então acho que é interessante a gente poder fazer uma memória, recordar um pouquinho, né? O senhor teve alguma campanha que mais te marcou aí ao longo da sua caminhada? É muito importante isso, né? Porque assim, eu sou terrível com data, né? Data e nomes. Eu sou difícil de decorar, mas sempre tem a campanha que chama a nossa atenção. E sabe o que é importante salientar também? As campanhas da fraternidade, elas têm a data de começo, mas elas não têm obrigatoriamente um fim. E elas podem gerar muitos frutos positivos. O senhor perguntou de uma campanha que marcou, e eu acho que uma campanha que marca todos nós aqui no Brasil, e muita gente nem sabe, nem se dá conta. Mas se hoje nós temos o Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente, é porque foi tema de uma campanha da fraternidade. O cuidado com a pessoa idosa, né? Aquele que já viveu, que tem sabedoria, viveu bastante, aí não é descartável, né? Não pode ser descartado como a sociedade faz. Ele não é um peso, ele não é um estorvo. Ele é uma pessoa que tem uma pessoa que tem muita sabedoria de vida. Então, esta beleza que a igreja faz, né? Abarcar a todos, né? Com todas as suas dificuldades, mas também com as suas virtudes. E não é porque a pessoa ficou idosa, talvez não se locomova mais como antes, talvez tenha outras dificuldades, que ela não tem o seu valor. Então, isso acabou virando projeto, depois projeto de lei, chegou até o Congresso Nacional e hoje nós temos o Estatuto do Idoso. Nossa, isso é muito interessante, né? Vem da campanha da fraternidade. A Igreja Católica sempre teve, né, um papel muito importante, atuante na sociedade, né? Então, assim, a sua voz profética, né, ela sempre ecoa. E isso é interessante, né? Leis que vão surgindo, se inspirando ali em temas que nós refletimos dentro da nossa oração no período quaresmal e que foi se desdobrando. Eu acho que isso que o senhor coloca é bem importante, né? Ela não tem fim, porque é um tema que a gente reflete, muda a nossa prática e isso continua, né? Então, isso eu acho que é muito enriquecedor, é muito importante, né? Bom,
Esse ano nós temos aí o tema da ecologia integral, né? Eu estou aqui com o texto base, né? Fraternidade e ecologia integral. E o lema é Deus viu que tudo era muito bom, né, para esse ano. E aí a capa aqui tem São Francisco, né? Como é que funciona um pouquinho o cartaz da nossa campanha desse ano? Foi escolhido assim porque nesse ano de 2025 nós estamos celebrando 800 anos do Cântico das Criaturas, que São Francisco escreveu já doente, louvando a Deus por toda a criação. E por isso ele está em destaque, né? No cartaz da campanha desse ano. E eles fizeram de uma maneira tão interessante, porque atrás do São Francisco aí, você pode colocar a sua cidade, você pode colocar o seu bairro, ou seja, todos estamos inseridos nessa, né? Essa é a provocação que a campanha da fraternidade, uma provocação no sentido, claro, que eu quero que vocês entendam, da reflexão, da discussão, daquilo que nós buscamos na Quaresma, que é a nossa conversão pessoal. Então provoca justamente esse debate, né? Como que nós estamos cuidando da criação de Deus, né? Porque o texto base, ele é baseado na Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco, que tem uma enorme preocupação com toda a criação divina, e que ele chama com muito carinho, ele cunhou essa expressão na Laudato Si, ele chama o nosso planeta de casa comum, e é verdade, é uma casa de todos nós. Sim, nossa, esse tema da ecologia é um tema muito forte, e é interessante, 800 anos que São Francisco escreveu esse canto, né, e ele é considerado o pai da ecologia, né, então já há 800 anos essa relação nossa dos seres humanos com a nossa casa comum, né, e isso agora vira à tona nesse tempo de Quaresma, nesse ano jubilar, né, então eu acho que isso tudo é muito enriquecedor, né. A Laudato Si, de fato, vai comemorar agora também 10 anos já, né, que saiu, e é um marco não só para a igreja, mas para a sociedade, né, o Papa Francisco tem um empenho muito grande, uma importância muito grande no meio social, justamente por esses temas ecológicos que ele trabalha, né. Isso, o texto base até traz um pouco dessa história. Desde o Papa Leão XIII, os papas vêm permeando um pouco esse tema, um pouco mais de atenção nesse tema, com o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI, por causa da ocasião do Concílio Vaticano II, né? E agora, um documento que fale especificamente da ecologia, né? E trata basicamente disso, o Papa Francisco fez a Laudato Si, é o primeiro, que trata exclusivamente disso, com toda essa urgência que nós temos. Sim, porque esse tema já vem ali, né, já desde a década de 50, 60, começa a se discutir com mais ênfase, mas hoje é muito mais urgente falar de ecologia, né? Porque vivemos num mundo muito cercado por isso. Tem gente que pergunta assim, mas com tanto tema para falar na Quaresma, por que vai falar de ecologia, né? Será que é importante? Será que não é importante? Por que a igreja no Brasil escolheu justamente o tema da ecologia para esse ano? Então, porque é um tema, como o senhor disse, muito urgente. Nós estamos aí sentindo essas mudanças climáticas, né? Um calor que ninguém se aguenta, muita chuva para destruir certos locais que não eram para cair tanta chuva assim, seca em outros, muita neve no hemisfério norte, muita neve em muitos lugares, outros nada de neve, tá tudo descontrolado. Então todo mundo tá vendo isso daí nas escolas e tal. Mas a igreja tem a preocupação também, esse viés espiritual, que é para isso que então nós também meditamos na Quaresma, por isso a questão da conversão pessoal. Veja, o texto base, a Laudato Si, vai nos chamar a atenção, porque o que eu acredito que foi, por muito tempo, uma leitura errada, né, uma interpretação errada do livro do Gênesis, que Deus criou o ser humano no 6º dia e pediu para, ali Adão nomeou os animais, etc e tal. Então, o que a gente fez de errado aí? O ser humano parece que tomou para si a posse de tudo, né? Como se ele fosse, de tudo que foi criado, o ser mais importante. Ora, ele foi criado de uma maneira diferenciada, ok, mas não quer dizer que ser mais importante, talvez, não quer dizer que você tirou o valor de todo o resto. E
o ser humano, a ele foi dada a missão de cuidar. Eu vejo a nossa missão como de gerentes. Ora, o que é um gerente num estabelecimento? Ele não é o dono, mas ele faz a vez do dono, ele cuida, né? Só que ele não pode vender o estabelecimento, ele não pode alugar, ele não pode fazer nada, porque ele não é o dono. Então nós temos que fazer isso, nós temos que cuidar. E aí, quando a gente não cuida, quando a gente despreza, quando a gente usa os recursos de uma forma para o meu bel prazer ou para o benefício de poucos, de grupos pequenos, eu aí estou incorrendo, na verdade, num pecado. Porque eu estou usurpando da criação de Deus, que é para todos, e a doutrina social da igreja diz isso, né? Que tudo que é criado pertence a todos, não a um grupo só, não a uma pessoa só. Então, aí eu estaria incorrendo num pecado. E esse pecado que é individual, mas é um pecado também social, é por isso que esse tema chegou aí mais uma vez à tona. É a 8ª vez que a campanha da fraternidade fala de ecologia. De alguma forma ela falou água, terra, povos originários. Essa é a 8ª vez. Nossa, olha que interessante, né? E de fato, né, essa questão da dimensão do pecado social é uma coisa que está aí, às vezes a gente esquece, né? A gente lembra muito do pecado individual, né? Às vezes hoje, sobretudo, do pecado de cunho moral, sexual, e a gente esquece do pecado social. Porque eu acho que o lema que diz aqui, né? Deus viu que era muito bom, né? Deus viu e fez tudo muito bom. Mas Exato. O que nós estamos fazendo com essas coisas boas que Deus criou, né? Exatamente. Posso partilhar? O senhor falou aí de tudo que a gente tem consciência do pecado, né? De cunho sexual, etc e tal. O senhor me fez lembrar uma coisa. Na aula de teologia moral, o professor uma vez disse assim para nós: eu atendo confissão, sou padre há 15 anos. Há 15 anos eu atendo confissão. Eu já ouvi de tudo. Agora ele disse essa frase, e isso foi em 2004. Ele disse exatamente isso. Eu nunca ouvi no confessionário uma pessoa dizendo para mim: padre, eu pequei, eu cortei uma árvore que eu não devia. Eu matei uma árvore que estava na minha calçada, que estava atrapalhando eu entrar com o carro na garagem. Ele disse essa frase. E eu estou recordando isso até nas formações que já fizemos, nas foranias. Eu estou recordando isso porque eu achei muito importante. Me veio à mente na hora, quando eu tomei conhecimento do tema e do lema da campanha desse ano. Veja, é isso mesmo. O que é a noção de pecado, né? É um ser vivo também, tem a sua parte fundamental no sistema ecológico. E eu não posso, como eu estava dizendo, né? Eu não sou dono absoluto que posso decidir quem vive e quem morre. Exatamente, né? A criação é de Deus e nós somos parte dessa criação, né? Então essa questão da dimensão do pecado social é muito importante. Inclusive, né, a gente no nosso exame de consciência, agora nesse tempo de quaresma, a gente é convidado a ir se confessar, né? E poder se preparar bem para a Páscoa, para a Semana Santa, né? Então a gente trazer isso, né? Acho que o tema da campanha nos ajuda a perceber isso. Os pecados individuais que eu cometo, mas quais pecados que ferem o bem comum, ferem a natureza, ferem a nossa casa comum. Porque, de fato, né, a gente vê hoje o desmatamento, aí está. Por que o clima está desse jeito, né? A gente foi destruindo toda a natureza, né? O uso da água, às vezes, o uso errado, equivocado da água, né? O desperdício. Com esse calor acontece muito, né? Com o calor a gente vai desperdiçando água, assim, Exato. E a gente acha que a gente vai sempre ter água, né? Exatamente. Às vezes as coisas tantos elementos, né, simples do dia a dia, mas que estão profundamente ligados com esse tema da ecologia, que às vezes a gente não faz consciência disso, né? Não tem consciência desse elemento, né? Então a gente aproveitar agora para fazer esse exame de consciência e também trazermos na nossa confissão esses elementos que ferem o bem comum, que ferem a nossa natureza, né? Exatamente, isso é muito importante, né? A igreja tem um documento, né? Pecado e conversão, e ela diz isso, né? O meu pecado individual, ele afeta primeiramente a mim, mas ele também tem uma consequência comunitária, né? Afinal de contas, né, nós somos igreja, nós formamos o corpo místico de Cristo, né? São Paulo fez uma analogia magnífica que todos nós sabemos, usamos, que é comparar a nós com a igreja com o corpo, né? Os membros, os órgãos, etc e tal. Não pode, né, eu achar que o meu pecado se refere somente a mim. Não dá, né? Sim, né?
E isso é muito interessante, muito importante a gente poder refletir. Tem gente que acha que falar de tema de ecologia é uma modinha e que não tem nada a ver porque tá tudo muito bem, né? E aí a gente conversava aqui, a gente vê o clima todo descompensado e a gente acha que tá tudo normal. Não tá normal, Não né? tá. Então, assim, o quanto a gente realmente já destruiu tantas coisas, né? E agora eu preciso correr atrás, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente vai modificando hábitos, isso não significa que amanhã a natureza já vai estar reconstruída, né? Então, essas são coisas que vai anos, né? A poluição, o desmatamento, são anos pra gente recuperar aquilo que foi perdido, né? Então, isso é muito interessante da gente poder trazer de reflexão. Não é um tema secundário, né? Não. É um tema principal mesmo que a gente precisa trabalhar com nossas crianças, com nossos jovens, os adolescentes, né? Porque tem que ir mudando consciência. E aí, nesse sentido que o senhor dizia que teve formação, né? Nós tivemos formação na nossa diocese, nas foranias, né? E como que foi a formação? Como é que o povo teve uma boa aceitação? Como é que foi esse momento? Graças a Deus, foi muito exitosa essa experiência, porque em cada forania, né, escolheu ali, determinou um local, foi nas paróquias, né, que são mais centrais aí em cada forania. Então a forania toda se reuniu, o pessoal da comissão diocesana, eu mesmo participei de uma delas também, nós fomos em cada forania reunida, né? Tem o endereço direitinho das paróquias, foi divulgado, e aí reunimos todo o povo ali e passamos a formação para falar justamente da importância desse tema, desse lema da campanha, algumas pistas, né, algumas orientações que traz a Laudato Si, que traz o texto base. Então foi muito proveitoso, eu tenho certeza que todos gostaram muito. E aí, a ideia é essa, né? Que cada um que participou ali na sua forania seja também o multiplicador desse debate, desse tema, desse lema para vivenciar a Quaresma esse ano na sua paróquia, né? Porque aí sim ele pode falar na sua pastoral, falar ali no seu ministério, debater de fato. A grande ideia nossa, acho que o grande desejo da igreja com a campanha da fraternidade é que seja realmente um assunto a ser debatido em qualquer momento. Você está ali no seu lazer, tal, olha, o que você acha? Olha, o texto base está falando isso por que ecologia integral, né? O que eles querem dizer com isso? Integral, porque nós todos integramos isso, né? Nós fazemos parte da criação, como eu disse, o ser humano não é superior, ele faz parte. Então, quando se debate assim, a gente vai assimilando, e aí a gente vai tomando consciência. O grande objetivo é nós tomarmos consciência de preservar o que é nosso. De novo, né? O Papa Francisco acerta em cheio quando ele fala casa comum. É nossa casa. Se a gente não cuidar da nossa casa, como é que a gente vai fazer? Sim, exatamente, né? Então, isso é muito legal, muito interessante. Então, quem ainda não leu o texto base, acho que vale a pena fazer a leitura do texto base, né? E procurar mesmo, já tivemos essa formação. Também a comissão diocesana está à disposição. Se alguma paróquia precisar, tiver uma necessidade, pode solicitar também de vocês alguma ajuda nesse sentido formativo? Pode solicitar. Muitas vezes as pessoas, por conta de horário de trabalho, tudo, não puderam participar dessa primeira formação que já aconteceu nas foranias. Toda a paróquia pode requisitar essa mesma formação, um bate-papo, um debate. A comissão está à disposição, porque como eu disse, né, a campanha não termina com o final da Quaresma, ela perpassa pelo ano todo e vai indo. Então nós queremos ser realmente requisitados para ir nas paróquias, nos grupos, né, nas pastorais, para debater, para falar sobre esse tema tão importante. Nós queremos estar presente em cada paróquia, se Deus quiser. Estamos aí à disposição aos convites. Que bom. E falando nisso, a nossa diocese procura ajudar o povo a refletir também. Então, além do texto base, a gente tem também esse trabalho que é feito um subsídio, né? Para que a gente possa fazer as orações. Então, nesse tempo de Quaresma, a gente reza muito a Via Sacra. Então, a gente faz aqui o subsídio da Via Sacra. Mas, além do subsídio da Via Sacra, junto aqui nós temos alguns encontros, né? Como é que funciona esse subsídio que a gente tem à disposição? Esse subsídio, para mim, ele tem uma importância fundamental, porque assim, ele é um carinho da Diocese de Santo André para todos nós. Por quê? Nós temos o texto base que já é baseado na Laudato Si, ok, mas nós fazemos, a comissão teológica da nossa Diocese faz esse subsídio que ele trata, evidentemente, do mesmo tema, o mesmo lema da campanha, mas ele vai tratar de uma maneira mais pessoal, vamos dizer assim, para nós. A nossa realidade aqui do Grande ABC, as nossas dificuldades, o que nós já avançamos. Então são reflexões para fazer em família, fazer em grupos, tal, que tem muito a ver
conosco, na nossa realidade. Então, é também mais um material que é fundamental para a gente vivenciar bem a Quaresma. E ele fala mais ao nosso coração, porque é a nossa realidade, né? É a nossa igreja aqui no ABC. Nossa, isso é muito bonito, realmente, né? Eu gostei quando o senhor dizia que é um carinho da nossa diocese, né? Então tem a apresentação aqui do nosso bispo, né? O nosso bispo que apresenta, é todo ilustrado pelo nosso setor de comunicação, bonito, né? A parte da via sacra, então tudo isso vai ajudando muito. E de fato, nós temos muitos grupos de rua nas nossas paróquias, né? E aí é um momento favorável para reunir-se nas casas, nas comunidades e fazerem o seu momento de oração, até mesmo porque a Quaresma pede que a gente aprofunde os momentos de oração. Então a nossa oração aqui refletindo sobre um tema tão importante, à luz da palavra de Deus. Né? Exatamente, e a nossa diocese tem uma organização tão boa, esse subsídio já está em todas as paróquias. Vá lá na secretaria da sua paróquia, requisite o seu e forme seu grupo para você rezar junto, né? Juntos aí discutir e refletir sobre a campanha da fraternidade desse ano, ecologia. É muito importante. Eu quero frisar para todo mundo, por exemplo, o número 8 do texto base. É uma coisa que me chamou muita atenção. Está escrito lá que nós não temos um planeta reserva. E, mais importante ainda, o planeta é capaz de viver sem nós, mas nós não vivemos sem o planeta. Então, cuidar da casa comum, como diz o Papa Francisco, é cuidar de nós mesmos, né? Então, veja, Deus criou com um grande ato de amor. Então, qual a melhor forma de eu louvar a meu Deus? Cuidando do que Ele fez, né? Então, é isso é disso que se trata, a campanha. E nós temos esse subsídio que vai nos ajudar mais ainda, que a gente vai pontuar ali, vocês vão ver, tem pontuações ali de realidades nossas, aqui no Grande ABC, nas nossas cidades, onde nós podemos melhorar, onde nós estamos ainda falhando com essa questão ecológica para preservar a vida. Nossa, que legal, que coisa boa, né? Então eu até deixo o convite para que todo mundo possa revisitar também o Cântico das Criaturas de São Francisco, né? Lindo, então é uma oração tão linda que a gente possa rezar ao longo dessa Quaresma mais vezes, né? Para que a gente possa ter esse cuidado e cuidarmos aqui do nosso Grande ABC. O nosso Grande ABC também tem muitos elementos aí de ecologia importantes, né? Temos muitas áreas de manancial, temos regiões, temos até tribos indígenas, né? Isso. Aqui no nosso território. Então, assim, precisamos cuidar realmente, porque o Grande ABC é densamente populado, né? Uma população muito grande nós temos, e sabemos que temos muitos desafios, muitos problemas aí nos nossos municípios, nas nossas cidades, né? Então esse cuidado que a gente precisa ter, né? Se fosse falar em estatística, né? O nosso Grande ABC, ele é uma espécie de amostragem do que é todo o Brasil. Como o senhor disse, aqui tem povos indígenas, aqui tem mananciais, aqui tem de tudo. Isso é muito uma riqueza. Uma riqueza. Então que bom, que é gostoso a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de uma maneira leve, né? Tirando essas polêmicas, né? Então a gente sempre convida você, nosso diocesano, não entre nas polêmicas, às vezes que não tem sentido. Vamos ler, aprofundar, rezar, né? Aquilo que a gente acha que não serve pra gente, a gente deixa de lado, o que a gente acha que vai servir pro nosso crescimento pessoal, é isso que a gente tem que focar, né? Então quanta coisa bonita que nós falamos aqui da palavra de Deus, de São Francisco, da tradição da igreja, né? Acho que isso enriquece, isso a gente tem que buscar. Quando a gente encontra as polêmicas em cima, polêmica a gente põe de lado, né? O mundo já é tão polêmico, né? Exato, eu acho que é para ter um pouco mais de boa vontade. É assim, eu penso assim, me permita você, diocesana, falar para você. Quando eu era pequeno, eu ouvia muitas coisas fora de casa, né? E isso, faça aquilo, isso é assim, isso é assado. Quando eu chegava em casa, eu perguntava para quem? Para o meu pai, para minha mãe. Então, por exemplo, com todas as questões, muitas questões religiosas, né, até da nossa fé, você ouve por aí, né, mídias sociais, etc, etc. Por que você não pergunta para o teu pai espiritual, o padre, o teu pároco? Por que não vamos chamar a nossa atenção e nos orientar pelo que nos diz o nosso pastor, o Dom Pedro, nosso bispo diocesano? Não vamos levar para o coração só o que a gente ouve lá de fora, mas vamos perguntar. Então, a campanha da fraternidade não vem para polemizar nada. Ela vem para nos orientar, uma reflexão pura e categórica até, do que nós devemos fazer para, nessa caminhada de fé,
buscar a nossa conversão pessoal, como diz Santa Teresinha, que tem que ser diária. Então ela vai nos ajudar, nos orientar. Quaresma é isso, é reflexão, é introspecção, de fato, é conversão. Conversão. Que legal, Diácono, isso é muito bom. Isso que o senhor dizia é justamente o propósito do nosso programa aqui, Pastoreando, né? O nosso Pastoreando é para a gente se tornar mais próximo dos nossos diocesanos, né? E eles terem também esse canal aberto para conversar conosco aqui. Somos a igreja local, né? Aqui, de fato, a igreja se faz presente no grande ABC. Então, de fato, ouvir o nosso pastor, o nosso bispo diocesano, ouvir os padres de cada paróquia, os párocos, né? Para que a gente possa, em sintonia, crescer sempre mais na fé. Exatamente. Então, fica sempre esse canal. Eu já aproveito aqui, já deixo esse convite já no finalzinho do nosso encontro de hoje, né? Esse convite para que você possa comentar, colocar algum elemento aí. Se tiver dúvidas, você coloque. Ao longo da semana a gente vai tentando responder essas questões para vocês, né? Para que a gente possa ter sempre, semanalmente agora a gente tem, né? Esse canal aberto de diálogo com os nossos diocesanos. Eu acho que isso enriquece muito e pode gerar muitos bons frutos. Isso, né? É muito importante. É mais um carinho da diocese. Isso é muito importante. Que coisa boa. Então, já chegando no finalzinho do nosso encontro, eu vou convidar então o diácono, a gente falou tanto da campanha, para a gente poder rezar a oração da campanha da fraternidade desse ano juntos. Vamos. Aqui, né? Então, a gente sempre termina o nosso pastoreando aqui no momento de oração, né? Estamos no tempo de Quaresma e que, de fato, a gente continue preparando o nosso coração para a Páscoa do Senhor, nesse cuidado com a nossa casa comum. Tão bonito isso que o diácono falou, né? Não temos um planeta reserva, né? Então, vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar da nossa sociedade para que a gente possa construir um mundo melhor também para as novas gerações que estão chegando, né? Perfeito. Então deixarmos aí um legado mais bonito, mais importante aí para o nosso povo, né? E vamos muito então bem. Fazer nossa oração agora, rezando a oração da campanha da fraternidade, depois clamando de Deus uma bênção especial para nós, para as nossas famílias, para as nossas comunidades de fé. Muito bem. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta Quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Então vamos pedir a intercessão de São Francisco para essa bênção final desse nosso encontro que tivemos e esperamos você na semana que vem, se Deus quiser, para mais um encontro do nosso Pastoreando. Então que desça sobre você, sobre sua família, sobre sua comunidade de fé, sobre os diversos grupos que estão refletindo esse tema ao longo desta Quaresma, que desça sobre cada um, por intercessão de São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.